Arro, aqui é Selene Jacket, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Nergal. Nergal, Nirgal ou Nirgali, é o deus do submundo no panteão mesopotâmico. Ele possui aspectos de touro e de leão e é um deus que traz a guerra, a peste, a febre, a devastação e a morte, além de ser um senhor do submundo. Nergal começou como um deus regional, provavelmente agrícola, da cidade babilônica de Kuta, no início do período dinástico I, em torno dos anos 2900 a 2800 antes da Era Comum. Como seu templo era conhecido como E-Meslan, ele era conhecido como Meslanteia, ou aquele que vem de Meslan. Nergal era inicialmente uma divindade suméria e estava associado à morte, mesmo nesse período inicial, porque ele representava o sol do alto verão que abrasava a terra e o sol da tarde de calor mais intenso que prejudicava a produção agrícola. Acreditava-se que o poder destrutivo do sol seria uma manifestação da intensa fúria de Meslanteia, ou Nergal, e ele se associou à guerra, pestilência e morte por conta disso, transformando-se no deus universal conhecido como Nergal na época do período Ur III, entre os anos de 2047 a 1750 antes da Era Comum. Sua adoração continuou até algum tempo depois da queda do Império Assírio, no ano de 612 antes da Era Comum. Nergal é comumente considerado uma divindade de origem semítica, coabitando com a infernal deusa suméria Ereshkigal, que já tem vídeo aqui no canal se você quiser saber sobre ela, que a partir de certo ponto da história religiosa da Mesopotâmia foi considerada consorte de Nergal, conforme está descrito no mito de Nergal e Ereshkigal. Quanto à sua iconografia, Nergal é representado como um homem caminhando, usando vestes longas, com o pé avançando e esmagando uma figura humana. Ele frequentemente carrega uma cimitarra ou uma massa. A massa muitas vezes está encimada por uma dupla cabeça de leão. Sua iconografia o associa ao leão, mas também ao touro. São dois animais que representavam um poder natural e sobrenatural enorme na Mesopotâmia. Nergal também comanda um conjunto de divindades infernais destrutivas, os Sete ou Sibiti. A escrita do nome de Nergal tem sido objeto de controvérsia, e suas formas escritas podem incluir Dikis Unu, Dikis Gir Unu Gal, Dugur, Neri-Igla, mas a forma que é normalizada é Nergal ou Nerigal. O nome Nergal é interpretado em sumério como se significasse Senhor da grande cidade, ou seja, o Senhor do mundo inferior. Os mais antigos atestados do deus, entretanto, parecem indicar que ele teria uma origem semítica, uma vez que é atestado pela primeira vez na inscrição do rei Naram-Sin de Akkad, desenterrado em Bazekte, como a principal divindade da cidade de Kuta, localizada no país semita, cerca de 30 quilômetros a nordeste da Babilônia localização, e não no país sumério de fato. A principal deusa infernal da terra da Suméria era então Ereshkigal. Nergal, portanto, claramente parece ter sido uma divindade masculina infernal de origem semítica, talvez assimilada a uma divindade masculina infernal suméria, cujo nome ele teria então adotado. A evidência mais antiga sobre Nergal é como o deus de Kuta, em listas de deuses de Fara e Abu Salabik. O nome Nergal aparece pela primeira vez no período Ur III. No segundo milênio, Nergal passa a cogovernar o submundo com Ereshkigal. No período neo-assírio,
ele é atestado como uma figura significativa no culto oficial dessa localização. Nergal foi adorado pelo menos desde o início do período dinástico I, ou seja, entre os anos de 2900 a 2800 antes da Era Comum, até algum tempo após a queda do Império Assírio, no ano de 612 antes da Era Comum. A primeira encarnação de Nergal é no início do período dinástico como Meslanteia, como a gente já falou aqui, o deus do submundo cujo principal centro de culto estava na cidade de Cuta. Do antigo período babilônio em diante, Nergal foi sincretizado com Erra, um deus da morte semita. Nergal é o filho primogênico de Enlil, deus do ar, com Ninlil ou Belet-Ili, que seria outro nome para Nintud, Nintur, Ninhursag, que é a deusa mãe que criou os deuses, os seres humanos, e seria uma deusa dos cereais, Ninlil, tá? Nergal nasceu do estupro sofrido por sua mãe diante dos portões do reino infernal de Ereshkigal. Nergal teve várias esposas, entre elas Las, que é uma deusa pouco conhecida de origem possivelmente não suméria, Mama, Mami ou Mamitum, que também é uma divindade relativamente menor. Ele ainda foi casado com Ninsubur, que seria uma atendente de Inanna, Ishtar, com Admu, uma deusa semítica ocidental, e finalmente com Ereshkigal, com quem seu casamento seria um desenvolvimento relativamente tardio de seu culto. Nergal era irmão de Marduk, e daqui a pouquinho a gente vai contar uma história que é contada em algumas placas sumérias, que diz como Nergal teria traído seu irmão, unindo-se a Ninurta e Nanarsim, na grande batalha pelo controle da terra em 2000 antes da Era Comum. O mito do casamento de Ereshkigal e Nergal, também conhecido simplesmente como o mito de Ereshkigal e Nergal, data de antes do século XV antes da Era Comum, e esse mito descreve sua transição do céu para o inferno. Uma cópia foi encontrada entre as cartas de Amarna no Egito e uma posterior do século VII antes da Era Comum no local de Sultantepe, na Turquia moderna, que já foi anteriormente uma cidade assíria. Uma cópia ainda posterior vem do período neobabilônico, entre os anos de 1626 a 539 antes da Era Comum, e essa é a mais completa e a mais conhecida de todas. Nergal viveu toda a sua infância e juventude entre os deuses, sempre provocando-os e ofendendo-os. Sua empáfia era diversão para os deuses, até o dia em que ele ofendeu Nantar, vizir de Ereshkigal, rainha do submundo. Todos sabiam que a rainha do inferno não o deixaria sair livre dessa. O mito relata como um dia os deuses prepararam um grande banquete para o qual todos foram convidados. Ereshkigal não pôde comparecer porque ela não podia deixar o submundo, e os deuses não podiam descer até lá para realizar seu banquete nesse local, porque depois que eles entrassem no submundo, eles não poderiam mais sair de lá. Enki então enviou uma mensagem a Ereshkigal solicitando que ela enviasse um servo de seu palácio para levar para ela uma parte desse banquete. Ereshkigal então envia seu filho Nantar, que ao contrário dela pode ir e vir livremente do reino sem retorno. Quando Nantar chega ao salão de banquetes dos deuses, todos se levantam de seus assentos em respeito à sua mãe, exceto Nergal. Nantar se sentiu insultado e exigiu que Nergal fosse punido, mas Enki diz a ele para simplesmente retornar ao submundo e contar para sua mãe tudo o que tinha acontecido. Quando Ereshkigal ouve sobre o desrespeito de Nergal, ela ordena que Nantar envie uma mensagem de volta para Enki, exigindo que Nergal fosse enviado para que ela pudesse matá-lo. Enki e os outros deuses consideraram esse pedido e reconheceram os direitos de Ereshkigal. Então Nergal é informado de que ele deveria viajar até o submundo. Aconselhado por Enki, deus da sabedoria, a pedir desculpas,
Nergal construiu um trono de cedro sagrado para entregar a deusa em seus reinos. Despido de suas armas e brasões reais, Nergal precisava recusar qualquer presente ou ajuda oferecida. Enki também forneceu a Nergal 14 escoltas demoníacas para ajudá-lo em cada um dos 7 portões do submundo. Quando Nergal chega, sua presença é anunciada pelo porteiro Net, e Namtar diz à sua mãe que o deus que não tinha se levantado tinha chegado no submundo. Ereshkigal dá ordens para que ele seja admitido por cada um dos 7 portões, que deveriam ser trancados atrás dele. Então ela o mataria quando ele chegasse à sala do trono. Depois de passar por cada portão, no entanto, Nergal colocou 2 de seus demônios como escolta para manter esses portões abertos e marchou até a sala do trono. Na sala do trono, achando que ele estava falando com uma deusa velha, Nergal fez tudo diferente. Após atravessar os portais do grande palácio de cristal e lápis-lazuli de Ereshkigal e ajoelhar perante o trono da deusa, que estava escondida por um manto negro, Nergal puxou uma arma, que seria um machado, um grande machado que ele possuía, para cortar a cabeça de Ereshkigal e mentiu, dizendo que fora enviado pelo grande An para tomar os reinos da deusa. Nergal dominou Namtar e arrastou Ereshkigal para o chão, mas Ereshkigal, fingindo-se ameaçada, disse que só iria se decidir depois que tomasse banho. Nergal foi espiá-la e se submeteu à fenomenal beleza da deusa, e comeu, bebeu e aceitou todos os encantos disponíveis por Ereshkigal durante 6 dias. No 7º dia, lembrou das palavras de Enki e fugiu do submundo, a terra sem retorno. Fugiu em segredo, com medo do que viria a acontecer depois. Mas Namtar viu a fuga e contou para Ereshkigal, que ficou furiosa e magoada. Então enviou Namtar até a morada dos deuses para trazer Nergal de volta. Mesmo apaixonado, Nergal temia perder a vida gloriosa que tinha entre os deuses. Então Enki interveio se utilizando de um encanto para mudar sua aparência. Namtar não pôde reconhecê-lo e voltou de mãos vazias. Como retaliação, Ereshkigal tornou a terra infértil e provocou fome na humanidade. Temerosos, os deuses pediram que An solucionasse o problema, e o grande deus obrigou Nergal a retornar ao inferno para se casar com Ereshkigal e governar ao seu lado. Nergal parece ter sido forçado a essa união de várias formas, pois o mito provavelmente reflete uma tentativa deliberada no antigo período babilônico de reconciliar as tradições do norte e do sul da Mesopotâmia, que atribuíam o domínio do submundo a Ereshkigal e Nergal, respectivamente. Ao governar o submundo com Ereshkigal, Nergal legitima sua ascensão como uma divindade infernal de primeira classe. No entanto, em sua cidade de Kuta, Nergal está associado a outra consorte, a deusa Lais ou Mami. A guerra, a morte, a destruição são simplesmente partes da experiência humana, portanto Nergal não pode permanecer no submundo de forma permanente. Enki providenciou sua habilidade de deixar o submundo, dando-lhe a Nergal, melhor dizendo, os demônios que mantinham os portões abertos para ele. Nergal terá que deixar Ereshkigal durante 6 meses no ano e vagar pelo mundo superior. A história explicava, em uma escala mais simples, por que as guerras eram travadas apenas em estações, mas mais importante, mostrava a boa vontade dos deuses nos esforços de Enki para conter o deus da guerra e poupar a humanidade, mesmo que ele não pudesse manter Nergal no submundo para sempre. Nergal é uma divindade ligada ao mundo inferior, também associada à destruição, epidemias e outras doenças graves, a guerras, em geral a todo tipo de morte violenta que era infligida às pessoas. Nergal costuma ter um aspecto bélico pronunciado e representa um aspecto muito particular da morte, que é frequentemente e corretamente interpretado como morte infligida, pois Nergal também é o deus da praga e da pestilência, além de estar intimamente associado à guerra. As qualidades guerreiras de Nergal o identificam em grande parte com deuses guerreiros, como Ninurta e Zababa.
Isso pode, então, dar-lhe um aspecto positivo nos textos, uma vez que se apresenta como acompanhando os soberanos nas batalhas e levando a morte aos seus inimigos. Em seu aspecto de deus da guerra, Nergal acompanha o rei da batalha, entregando a morte ao inimigo. A morte provocada por Nergal também tinha uma dimensão sobrenatural, sendo a doença muitas vezes atribuída a agentes demoníacos na Mesopotâmia. De fato, Nergal controla uma variedade de demônios e forças do mal. Mais notoriamente, os Ilu Sebeto ou Sebete, os 7 deuses, que são particularmente proeminentes no mito de Erra como agentes de morte e destruição. A associação de Nergal com demônios e doenças aumenta ainda mais as qualidades apotropaicas atribuídas a ele e também seu círculo, embora tais qualidades sejam frequentemente atribuídas a divindades quitônicas como uma classe. As estatuetas apotropaicas da Babilônia tardia representando Nergal, ou o uso épico Erra, do deus Erra, como amuletos domésticos, podem ser vistos como uma manifestação disso que a gente está falando. Embora seja uma entidade destrutiva, Nergal era frequentemente invocado para proteção, alívio ou assistência. Esteja ele com Ereshkigal no submundo ou vagando pela terra, ele pode ser chamado para lutar contra demônios e espíritos malignos. Ele foi especialmente chamado para exorcismos e é mencionado em várias orações e encantamentos. Se alguém adoecesse ou pensasse que ele ou um ente querido estava afligido por um espírito maligno, essa pessoa iria até um sacerdote que os curaria através de feitiços e encantamentos. Em um desses feitiços na Babilônia é dito, abre aspas, eu sou o sacerdote de Ea, eu sou o mago de Eridu, Shamash está diante de mim, Sim está atrás de mim, Nergal está à minha direita, Enurta está à minha esquerda. Quando me aproximo do enfermo, quando coloco minha mão em sua cabeça, que um espírito bondoso, um guardião bondoso esteja ao meu lado. Quer sejas um fantasma maligno, um demônio maligno, um deus maligno, uma doença, uma morte, um fantasma da noite, uma febre ou uma pestilência mortal, saia de perto de mim, saia de casa. Essa é uma tradução de Wallis Budge, que é um pesquisador até um tanto quanto polêmico para a gente que é quemético. Mas enfim, eu passo para vocês a tradução desse encantamento. Todos os deuses invocados eram forças poderosas nesse feitiço. Enki ou Ea, o deus da sabedoria, Utu Shamash, o deus do sol, Nana Sim, da lua, deus da lua, Enurta, que é outro nome para Ninurta, que é um deus da guerra e da caça, mas Nergal recebe destaque à direita do sacerdote. O aspecto protetor de Nergal era tão poderoso, precisamente porque ele personificava o poder da destruição. Em casos como a peste, Nergal poderia ser chamado para interromper sua fúria, mas era improvável que prestasse atenção até que estivesse satisfeito com o número de mortos. Por essa razão, apesar de suas habilidades protetoras, Nergal foi definido por seus aspectos mais negativos. Nergal servia como a razão por detrás do aparentemente irracional. Ele forneceu uma forma para as pessoas manterem a sua fé em seus deuses e explicar o antigo problema do sofrimento humano. Se os deuses estivessem realmente no controle e tivessem os melhores interesses da humanidade no coração, então não deveria haver sofrimento. E ainda assim, obviamente, as pessoas sofriam perdas, mortes, desapontamentos de maneira regular. Nergal forneceu uma maneira para as pessoas manterem sua fé em seus deuses e explicar o antigo problema do sofrimento. Os deuses são incapazes de entender as ações de Nergal na história melhor do que os mortais. Nergal simboliza principalmente a força destrutiva da natureza humana e do mundo natural. Caminhando com sua massa e com sua cimitarra, ele destrói sem pensar ou sem nenhuma razão aparente,
e nunca é mostrado sentindo remorso ou arrependimento. Nergal devasta a Babilônia em uma história aparentemente porque a destruição está na sua natureza, de maneira simples, ao invés de punir o pecado. A destruição da Babilônia por Nergal não é um caso isolado de ele agir por impulso. No entanto, como ele era conhecido por se enfurecer à vontade de forma regular e se explicar aos outros deuses simplesmente citando seu temperamento muito ruim. O temperamento de Nergal e a falta de autocontrole forneceram significado para o sofrimento sem sentido às pessoas. Acreditava-se que os deuses criaram os seres humanos como seus colaboradores na manutenção da ordem universal e na manutenção controlada das forças do caos. Doenças, pestilência, fome, guerra, tudo parece contradizer o aspecto benevolente das divindades da Mesopotâmia e seu plano cósmico, mas deuses como Nergal ajudaram a tornar o sofrimento humano compreensível. Embora os deuses possam coletivamente ter apenas as melhores intenções para as pessoas, espíritos malignos, demônios e uma divindade como Nergal podem interferir em seus planos e causar morte e destruição em uma comunidade. Esse conceito é ilustrado na história The Wrath of Erra, ou seja, a fúria de Erra. Essa história data do ano 800 antes da Era Comum e conta como Nergal destrói a Babilônia sem nenhum motivo. Nesse mito, Nergal, dado como Erra, está se sentindo letárgico e sem graça. Até mesmo suas armas, acumulando poeira nos depósitos, reclamam. A repreensão deles o desperta da inércia, e Nergal decide, ao contrário do conselho do seu vizir Ishum, atacar a Babilônia. Essa não vai ser uma tarefa fácil, no entanto, porque a Babilônia está sob a proteção direta de Marduk, um deus poderoso e irmão de Nergal. Nergal viaja até a Babilônia, no caso Erra, Nergal como Erra, viaja até a Babilônia, fingindo uma visita amigável, e quando ele chega lá, ele finge estar chocado ao ver como Marduk está mal vestido. Ele diz então a Marduk que ele realmente deveria fazer algo sobre o seu guarda-roupa, porque ele parecia um maltrapilho. Marduk, envergonhado, afirma que sabe que deveria comprar roupas novas, mas que ele estava muito ocupado e não tinha tempo para isso. Nergal então se oferece para cuidar da cidade, enquanto Marduk vai até ao alfaiate para encomendar roupas novas. E Marduk aceita com gratidão essa generosidade de Nergal. Uma vez que Marduk está fora do caminho, Nergal desencadeou sua ira na cidade. Pessoas são mortas nas ruas, enquanto construções e paredes desmoronam. Mais uma vez, Ishum aconselha prudência, mas não teve sucesso. Jovens e velhos são condenados à morte, pais enterram seus filhos e os justos perecem junto com os ímpios. Uma vez que Nergal está convencido que já morreu gente suficiente, ele interrompe a carnificina e oferece uma profecia de que algum dia um grande líder virá para unificar o povo e protegê-lo. Obviamente, porém, não era naquele dia. Nergal é chamado diante dos deuses para se explicar, mas não ofereceu nenhum tipo de desculpa ou motivo para o que ele fez. Agora, na companhia de outros deuses, ele justifica suas ações simplesmente como uma expressão do tipo de Deus que ele é. Como, por exemplo, quando eu fico com raiva, eu destruo coisas. Ishum então profetiza que, graças à contenção de Nergal, restará um remanescente que eventualmente florescerá novamente. O poema termina com um hino de louvor a Nergal, deus da guerra. O mito dá uma razão para o sofrimento inexplicável. De acordo com o pesquisador Jeremy Black, abre aspas, a narrativa mítica pode espelhar invasões do país entre os séculos XII e IX antes da Era Comum por povos tribais e nômades, como os arameus e suteanos, fecha aspas. Nergal serviu como a razão por trás do aparentemente irracional. Uma vez associado ao submundo, ele se tornou uma divindade central no culto dos mortos, no qual os sacerdotes ofereciam sacrifícios ao deus pelas almas do submundo.
O templo principal de Nergal está localizado em Kuta e leva o nome de E-Meslan, que em sumério significa casa, guerreiro do submundo. Nos textos oficiais também é apresentado como o templo de Meslanteia, cujo nome compartilha Nergal, e de Erra, bem como o da deusa Lais e Mami, consorte dos deuses do mundo inferior. Outros templos em outras cidades de divindades infernais têm o mesmo nome, incluindo o templo de Lugal-Irra e Meslanteia em Durum, perto de Uruk, o templo principal de Mashkan-Shapir, perto de Nippur, e o de Nergal em Tarbizu, na Assíria. Nergal também tem muitos templos no sul da Mesopotâmia, já que alguns são conhecidos em Dilbat, Isim, Larsa, Nippur, Sipar, Ur e Uruk. E seu culto é atestado fora da Mesopotâmia também, em Elam e na Síria. Kuta continua sendo um importante local de adoração até o período Seleucida. Na verdade, Nergal gozou de certa popularidade no mundo helenístico e depois no período romano-parta. É bem documentado em moedas na cidade de Tarso, na Turquia, no século V a.C., e em uma inscrição bilíngue grego-fenícia encontrada em Piraeus, datada do século III a.C., e é mencionada a presença de um templo dedicado a esse deus nessa localidade. Nergal ainda é popular no início da nossa era em Palmira, na Síria, e em Hatra, no norte da Mesopotâmia. Nesse último local, ele parece ter um cachorro como um animal de companhia, talvez uma espécie de Kérbero. Nergal também foi mencionado na Bíblia. E na cultura popular, o nome Nergal é utilizado pelo vocalista de uma banda de black metal polonesa chamada Behemoth. O nome desse vocalista é Adam Darsky. E Nergal também é um personagem recorrente nos quadrinhos Hellblazer, que é o antagonista de John Constantine. Quanto aos deuses relacionados, por ser uma divindade desértica, muitas vezes ele foi considerado o aspecto sinistro do deus Sol Shamash, que seria o sol escaldante do meio-dia e os solstícios. Nergal também é assimilado a outras divindades infernais importantes, talvez o deus Ninazu, filho de Ereshkigal, muitas vezes associado ao mundo inferior. Mas certamente os deuses gêmeos Lugal-Irra e Meslanteia, e especialmente Erra, que é particularmente associado ao aspecto destrutivo da guerra e as epidemias, especialmente no mito babilônico apelidado de Epopeia de Er. O estudioso Jeremy Black observa que os deuses Nergal e Erra seriam originalmente divindades separadas, mas depois ficaram tão identificados que perderam sua individualidade e se tornaram um só. Seus nomes acabaram sendo usados de forma intercambiável e hoje eles são reconhecidos como a mesma divindade. Nergal era conhecido pelos hititas como Aplu, deus da praga, e é frequentemente referenciado no final do reinado do rei hitita Supilulilma, Supilulilma I, que reinou entre os anos de 1344 a 1322 a.C. Aplu, ou Nergal, foi responsabilizado pela praga que varreu a região desde o Egito até as terras dos hititas, matando até mesmo o grande rei Supilulilma I. Orações a Aplu, ou Nergal, pela salvação da praga teriam sido ignoradas quando alguém orava por ajuda para a causa de seu sofrimento. Quanto a Reshep, ou Resef, egípcio, Nergal também pode ser identificado com ele, que também é um deus da batalha, da morte e da doença, que carrega arco e flecha como armas, e Reshef, ou Reshef, aparece em forma demoníaca na Bíblia hebraica, como a personificação da pestilência. Já tem vídeo sobre Reshef aqui no canal, é só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Como o deus Set, dos egípcios, que também já tem vídeo aqui no canal, Nergal era associado à cor vermelha e às forças do caos que resistiam à boa vontade dos céus, que são atributos associados com a posterior visão judaico-cristã do adversário de Deus, ou Satanás.
Como associado ao sol escaldante do deserto, a gente também pode associar Nergal a Sekhmet, que é uma deusa que traz justamente essa questão poderosa do sol que queima e que destrói, também egípcia, e que também já tem vídeo aqui no canal. Na mitologia greco-romana, Nergal poderia ser associado a Ares ou Marte, mas também foi associado ao herói Hércules ou Heracles em seus momentos coléricos. Sendo de uma religião pagã que rivalizava com o cristianismo e com o judaísmo, Nergal foi identificado como Satanás ou Satã, chefe das sociedades infernais e espião de Beuzebu. Quanto aos seus símbolos, a massa, a foice, o cetro, a cabeça de leão, o submundo, a guerra, o sol e também os seus animais, que a gente pode lembrar aqui do leão, do touro e também do cachorro. Quanto às suas ofertas, eu não encontrei referências históricas de oferendas para Nergal em nenhum lugar. Se você tiver sugestões, eu peço que você coloque aqui embaixo, se você de repente cultua essa divindade, coloca aqui embaixo nos comentários, o que você oferta para ele, ou se você encontrar alguma referência, coloca aqui pra gente. Entretanto, como eu não encontrei nada, eu ofertaria a Nergal incenso, frutas, pães, água fresca, bebidas fortes, comidas temperadas, carnes, velas, de preferência, dependendo da questão, se for para um exorcismo, um banimento, uma vela preta, se for para dar uma calma nas situações coléricas de guerra, uma vela branca, enfim. Ofertaria ainda a Nergal armas brancas, como a cimitarra, como espadas, enfim, a massa, se você tiver, como adquirir uma massa, tá? Quanto aos seus... e também lutar por causas justas, De repente, trabalhar ajudando com questões de banimento, para, de repente, ajudar para você banir alguma situação na sua vida, uma doença, enfim, tá? Seus epítetos. O nome de Nergal é interpretado como galo de esterco e seus vários epítetos têm a ver com destruição e guerra, como Rei Furioso, Galo de Briga e o Queimador. O galo também pode ser considerado um de seus animais sagrados por conta disso. Quanto à oração. Bem, todo o material utilizado para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como essa oração também, tá? Então vamos lá. Poderoso Senhor, exaltado filho de Nunamir, principal entre os Anunnaki, senhor da batalha, descendência de Kutuzar, a grande rainha. Nergal, todo-poderoso entre os deuses, amado de Nimena. Você está manifestado nos céus brilhantes, sua posição é exaltada. Você é grande no submundo, você não tem rival. Juntamente com Anu, ou Ea, seu conselho é preeminente na Assembleia dos Deuses. Juntamente com Sim, você observa tudo nos céus, e também na terra e no mundo inferior. Enlil, seu pai, deu a ti os de cabeça preta, todos os vivos. Ele confiou em suas mãos os rebanhos, os animais. Bem, gente, aqui eu finalizo o vídeo. Conta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de deixar o seu like para poder ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. Compartilha nas suas redes, para os seus amigos, para que de repente esse conhecimento possa chegar a outras pessoas que de repente estão procurando sobre Nergal e não encontra nada, Então, é isso, tá? Eu aguardo aqui o comentário de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuye Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.